colocar os exercícios resolvidos para vocês no Moodle, né? Se tiverem a necessidade de repente, dar uma olhada, uma retomada, e os alunos que não estão hoje também conseguem assistir depois, tá? Então, o prof vai gravar. O que não impede vocês de perguntarem se tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Exercícios de reavaliação. O primeiro deles aqui tinha assim, era uma lista bem eclética com relação à análise sintática. Pegava todos ou boa parte dos temas, né, dos termos que a gente tinha para a prova de vocês, para aquilo que vai cair, né, a princípio, e abordava de tudo um pouco, tá? Então, a gente vai fazendo assim uma revisão que vai fazer um apanhado bem geral, mas ele não está sequencial. Por exemplo, não começa lá com o sujeito, depois vem os complementos, depois os termos ligados ao verbo, ligados ao nome, ele vai selecionando, tá? Então, a primeira pedia para a gente classificar o adjetivo, né? Aliás, os dois verbos que estavam grifados, e pedia a classificação com relação à transitividade verbal. O que eu preciso lembrar aqui, prof? De que eu tenho 3 comportamentos verbais. Um verbo intransitivo, transitivo e o verbo de ligação. O verbo transitivo, esse trans que tem aqui na frente, isso daqui é um prefixo. E esse prefixo aqui significa ir além. Então, ir além é você trabalhar o significado do verbo, por exemplo, encontrar aquilo que ele traz para mim de semântica, e ir além dele. Eu vou transitar entre ele e o complemento verbal para que ele possa ter sentido completo. Porque sozinho eu não consigo compreender a situação organizada ao entorno dessa ação. Então, isso é um verbo transitivo, ele vai transitar, ir além. O verbo intransitivo é este que vai ter um prefixo agora, que é esse prefixo in, aqui são 2 prefixos na mesma palavra, tá vendo? É o prefixo in, que significa ausência, negação, o trans, que é ir além. Então, eu não preciso ir além. Por quê? Porque ele é um verbo significativo autossuficiente. É um verbo que não vai exigir complemento verbal. Não vai ter objeto direto e nem objeto indireto, mas podem existir circunstâncias verbais. Adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de causa. Então, ele pode trazer uma circunstância, mas não uma obrigatoriedade de complemento. O verbo de ligação é aquele que não tem valor significativo. Ele não consegue transmitir para a gente a semântica do verbo, porque o único papel dele é o papel de ligar. Eu vou ligá-lo. Aliás, eu vou ligar, né, o sujeito à sua característica. E uma coisa importante sobre o verbo de ligação é que o verbo de ligação ele é consequência da presença da característica. Se não houver aqui um predicativo do sujeito, deixa de existir um verbo de ligação. E aí, porventura, pode existir um verbo intransitivo, porque a semântica do verbo também vai ser alterada com a ausência dessa característica. Então, se houver predicativo do sujeito, haverá também um verbo de ligação. Se não houver essa característica, não existe função para ele. Então, ele sai de cena. E aí eu não tenho mais esse verbinho de ligação, tá? Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Ele andava triste. Triste, característica do sujeito. Então, verbo de ligação. Tá vendo que esse verbo aqui, andar, não é o verbo de ação, né? Caminhar, por exemplo, é andar no sentido de estar. Porque não encontrava a companheira. Quem encontra, encontra algo, alguém, alguma coisa. Como aqui tem um objeto direto, esse verbo vai ser do tipo transitivo direto também. Então, alternativa correta, alternativa E, né? Ele é um verbo de ligação na primeira aparição e um verbo transitivo direto na segunda aparição. A número 2, ele pede para a gente identificar a oração que não apresenta um agente da passiva. Que tipo de questão é essa? Quem é o agente da passiva?
O agente da passiva, ele só existe em frases verbais que estejam na passiva. O que isso significa, Dai? Que eu vou ter um sujeito que, no lugar de praticar uma ação, vai sofrer uma ação. Então, é um sujeito passivo. Só que para que ele sofra a ação, eu preciso de alguém para reproduzir essa ação. Quem é que vai reproduzir? O agente da passiva. Então, eu tenho um sujeito passivo e alguém produzindo a ação para ele sofrer. Como é que eu costumo encontrar o agente da passiva? Sempre antecedido por uma preposição. E, normalmente, essa preposição é o por. Por ele, por nós, por todos, por você. Então, o trocadilho da questão é justamente o fato de a gente encontrar 5 orações iniciadas pelo por. Tá vendo? Aqui há uma aglutinação, mas ela tá iniciada pelo por, ó. Todas elas, tá vendo? Então, eu meio que induzo o aluno a identificar a presença de agente da passiva em todas elas. Como que eu vou identificar essa informação? Olhando uma por uma. A casa foi construída por nós. Nós construímos a casa. Por nós, agente da passiva. Vou grifando quem é agente. O presidente será eleito pelo povo. Grifei aqui. O povo vai eleger o presidente, ok? Ele está produzindo a ação. Ela será coroada por ti. Tu estará coroando essa aqui, que é o sujeito. Então, eu tenho aqui um agente da passiva. O avô era querido por todos. Todos queriam, querer aqui no sentido de desejar, né? De ser desejável, era querido por todos, todo mundo gostava dele. Então, a ideia de agente da passiva. Agora, 2, ele foi eleito por acaso. Esse por acaso aqui, ó, não é quem está elegendo. Ele foi eleito por acaso pelo povo, tá vendo? Esse por acaso aqui traz mais uma ideia de circunstância, né? Foi sem querer, por exemplo, que ele foi eleito. Isso daqui é um adjunto adverbial. Ele não é o agente da passiva. Aqui, então, tem o agente e na letra E é só uma coincidência estrutural iniciar pelo por. Ele não é quem está o elegendo, né? Mas a forma como ele foi eleito, o modo como ele foi eleito. Então, ele foi eleito por acaso, sem querer. A de baixo tem a mesma referência da de cima. Oi, meu amor. Eu tenho uma dúvida no agente da passiva. Eu queria saber se a gente também tem como identificar, não diretamente, mas tipo, tirar da, tipo, com uma preposição, a frase que tem uma preposição, a gente também poder ter ela como um exemplo. Como assim? Toda frase que tem preposição vai ter agente da passiva? O que você quer? Como que você Sim, quer tipo, representar? assim, como Como? toda frase que tivesse uma preposição. Tá, deixa só para eu te explicar uma construção. A preposição, ela é um item obrigatório em 4 termos. A preposição é obrigatória no objeto indireto, no complemento nominal, no agente da passiva, e ela também é obrigatória quando você tem uma estrutura de, muitas vezes, por exemplo, encontrar adjuntos adnominais em locuções verbais de substantivo abstrato. Você também vai encontrar a preposição na formação de alguns processos de adjunto adverbial. Então, às vezes, até no objeto direto pré-posicionado. Então, caracterizar o agente da passiva a partir de processos que contenham a preposição é um pouquinho perigoso, justamente porque ele pode aparecer em outros, e por isso, olha aqui, ó, ele está jogando aqui com possibilidades, tá vendo? Olha só, de termos, como é o caso desse daqui,
de termos que possuem preposição. Para o objeto indireto, para o agente da passiva e para o complemento nominal, o termo antecedido por preposição é uma construção obrigatória. Não tem como formá-los sem a presença da preposição. Então, a gente tem que cuidar com o papel dele dentro do texto. Por exemplo, se tiver preposição e completar verbo, objeto indireto. Se tiver preposição e completar nome, dentro de todas as suas características, complemento nominal. Se tiver preposição e for uma voz passiva, se você perceber que a frase estiver na passiva e que ele é o produtor da ação, ele é o agente da ação contida na frase, aí você vai caracterizá-lo como agente da passiva. Então, sem querer, a gente vai ter que, de certa forma, agrupar todos os termos que têm preposição para você aprender a fazer distinção entre eles. Porque não dá para decorar nenhum e achar que todas as vezes que houver aquela referência de preposição vai ser, por exemplo, um agente da passiva. Então, uma das formas de você identificar é essa, se a frase está na ativa ou se ela está na passiva. Tranquilinho? Tranquilo, prof. Obrigado. Ajudou um pouquinho mais? Ajudou, porque tipo, eu ficava na dúvida da preposição. Sempre quando tinha preposição, eu achava que podia ser agente da passiva e eu ficava nessa, entendeu? Ah, tá. Não dá, porque daí tu vai ser induzida ao erro. Como, por Ah, exemplo, na EDA 2, né? A sim. prof, eu não prometo, porque eu não sei como é que eu vou conseguir me organizar. Porque a gente até tem vontade de fazer mais do que a gente está fazendo, mas a gente não está dando conta da demanda de coisas. E eu imagino que vocês estejam na mesma situação. Se eu conseguir fazer, na segunda-feira, a prof organiza e coloca um vídeo para vocês em que eu, por exemplo, diferencio os termos que sejam pré-posicionados. Todas as possibilidades de termo com preposição para vocês identificarem. Eu até vou anotar. E aí, se a prof conseguir organizar, eu coloco para vocês na segunda. E aí a prof avisa lá no Moodle que está colocando o vídeo com termos com preposição. Tá? Daí vocês vão tentar, eu vou agrupar todos os termos que a gente viu com preposição e vocês vão tentar identificar a partir daquelas referências ali, daquelas situações, tá? Tá bom, prof. Obrigado, tá? Então tá bom. Não sei se tá falhando aí a voz que a prof tá passando, mas eu tô recebendo informação de que a minha rede tá com má qualidade de sinal. Então, qualquer coisa, se a prof explicar uma coisa e vocês não ouvirem, dá um toque que a prof repete, tá? A Terra... Dai, acho que tu tá no mudo. Deu? Sim, sim. Deu? Então tá. Ó, eu não sei então o que vocês ouviram, a prof vai repetir essa 3, tá? Eu tenho a frase: a terra era povoada de selvagens. Primeira coisa, essa frase aqui tá na ativa ou na passiva? Quem é o sujeito dessa frase? E por que eu vou fazer isso? Porque eu estou vendo que uma delas é o agente da passiva. Então, para eu eliminar ou não essa alternativa, eu vou observar se essa frase aqui está na ativa ou na passiva. Como que eu faço isso, Dai? Pega a locução verbal. Era povoada. Quem é que era povoada? A terra. Então, a terra é quem, prof? O sujeito. Esse sujeito aqui povoava os selvagens ou os selvagens a povoavam? Quem que vocês acham que realizou a ação de povoar? A terra povoava ou ela era povoada? Não, ela era povoada de selvagens. Isso aí. Então, ela, ao invés de produzir a ação, ela está sofrendo. Isso significa que a voz está na passiva. Dentre esses termos que estão aqui, quem é que é responsável pela ação de povoar o sujeito? O de selvagens. Que é quem?
o agente da passiva. Esse de selvagens é só uma forma mais incomum de colocar o por. Ele é exatamente a mesma coisa que isso daqui, ó. A terra era povoada por selvagens. É a mesma coisa, tá? Pode ser o de e pode ser o por. Um é a estrutura mais comum e o outro é uma estrutura mais incomum na hora de estabelecer a organização desse tipo de frase. Tranquilinho? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Sim, tá tranquilo. Ah, então tá. Dulce considerou calada por um momento aquele horrível delírio. Vamos organizar a frase para ficar mais fácil de fazer isso daqui, porque eu estou com termos deslocados. Dulce considerou aquele horrível delírio. A Dulce estava como? Calada. E ela considerou isso durante quanto tempo? Por um momento. Então, olha o que eu tenho aqui. Ela considerou o quê? Aquele horrível delírio. Por quanto tempo ela considerou? Qual é a pergunta, né, que eu faria para o verbo considerar para que eu pudesse obter a resposta por um momento? Durante quanto tempo, né, ela considerou isso? Por um momento. O único termo responsável por essa construção de um termo, né, que identifique tempo, lugar, causa, modo, é um termo circunstancial. E esse termo aqui é o adjunto adverbial. Aqui é um adjunto adverbial de tempo. E ela considerou o quê? Aquele horrível delírio. Sempre que eu tenho algo que é a resposta do que para o meu verbo, a gente tem aqui o objeto direto. Então, eu tenho um adjunto adverbial e um objeto direto. Os dois termos são termos relacionados ao verbo, porque eles estão trazendo algum tipo de informação. Esse aqui é uma circunstância temporal e este aqui é um complemento para que eu entenda o que é que ela está considerando, né? O que ela está analisando. Então, adjunto adverbial e objeto direto. Isso dá para a gente como resposta alternativa C também. Tranquilinho? Posso indo? A5. Assinale a alternativa correta. Para todos os males, há 2 remédios, 2 pontos, o tempo e o silêncio. O tempo e o silêncio, vocês estão vendo que eles trazem uma informação a mais sobre o que é esse meu remédio? Esses termos grifados são quem dentro dessa minha estrutura? Primeiro, 2 remédios está relacionado ao verbo haver. O que eu tenho de expectativa com relação a esse verbo haver aqui? A possibilidade de ser ou não ser uma oração sem sujeito. Como é que eu sei quando é ou não? Eu vou pegar este verbo haver aqui e eu vou tentar substituí-lo, ó, pelo verbo existir. Tentar colocar no lugar dele a ideia de existência. É isso que eu tenho com relação ao verbo haver? Há 2 remédios. Eu poderia trocar por existem 2 remédios? Isso significa que esta oração aqui é uma oração sem sujeito. Então, com o verbo haver, isto que está relacionado a ele é sempre objeto direto. Então, esse termo aqui, ó, 2 remédios, é o objeto direto da minha frase. Todas as vezes, Dai, que o verbo haver vier no sentido de existir, o termo relacionado a ele será o meu objeto direto? Sim, todas as vezes. Nesse caso aqui, a gente tem os 2 pontos, tá vendo? 2 remédios, 2 pontos, o tempo e o silêncio. Quem é desses termos aqui o responsável por trazer uma informação a mais sobre alguma coisa que já está sendo referenciada no texto? Quem lembra?
Quem é que tem essa responsabilidade de trazer uma informação a mais? Complemento nominal. O aposto? O aposto, o complemento nominal, ele traz uma informação de forma obrigatória. Mas olha o que você vai lembrar. Para ser complemento nominal, tem que ter preposição. Não tem preposição ali. Não é um complemento obrigatório, né? A minha frase poderia finalizar aqui, ó. Para todos os males há 2 remédios. Ponto. O tempo e o silêncio são apostos de enumeração. Tanto que venham, ó, eles vêm depois dos 2 pontos, tá? Então, a gente tem o objeto direto e o aposto deste objeto direto. A letra C. Nossa, tá dando C, né? Usando do direito que lhe confere a Constituição. De novo, muitas vezes a análise sintática se torna difícil para a gente classificar os termos, porque há uma grande possibilidade da minha oração estar invertida, na ordem inversa. Então, uma das coisas que facilitam a identificação para vocês é colocar isso na ordem direta. E aí vocês vão começar a identificar os termos, principalmente se eu tenho um período composto por subordinação. Olha só, usando do direito que lhe confere a Constituição. Usando do direito o qual lhe confere a Constituição. Vamos botar isso na ordem correta? Ele, por exemplo, está usando do direito. Ponto. Quem é que confere isto a ele? A Constituição. Então, a segunda oração seria: a Constituição confere o direito a ele. Tá vendo que esse que está aqui, que é um pronome relativo, o pronome relativo tem o papel de ligar as 2 orações e de substituir uma palavra para evitar a repetição dela. Qual é a palavra que esse que está substituindo? Direito. Ele está usando do direito. O direito lhe confere a Constituição. Então, vamos organizar. A Constituição confere o direito a ele. O que isso significa, Dai? Que este que aqui está no lugar do meu objeto direto, porque é o que a Constituição confere. E esse lhe aqui está no lugar do objeto indireto, que é o que confere a alguém. Vamos de novo? A Constituição confere isto para ele. Então, aqui o objeto direto e aqui o objeto indireto. A alternativa correta seria a alternativa E. Quem conseguiu fazer essa daqui? Conseguiram resolver? Eu consegui, mas eu acho que foi meio no chute. Olha, se tá acertando esse chute aí, tá bom, né? A gente também tem que ter essa habilidade na hora de resolver questões. Vai no chute também, então, mas vai pelo menos chutando organizadinho para funcionar dessa mesma forma, tá? Pena que é só em português que acontece isso. Que nada, guria. Eu tinha um professor de matemática que trabalhava comigo, que ele ensinava táticas de chute para fazer a prova da UDESC. E ia super bem, viu? Me apresenta, então. Vamos lá. Vou apresentar. Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Nesta frase, quem é o sujeito do verbo fazer? Recebeu o prêmio, o jogador, o qual fez o gol. Tá vendo que eu tenho 2 orações de novo? O receber e o fez. Agora, olha só, vamos organizar essa frase para a gente chegar na resposta. O jogador recebeu o prêmio. Vocês estão vendo aqui? Que é isso que eu tenho de informação? Na primeira frase, ó, cortei aqui a primeira frase, tá? Finalizei aqui. Tá toda invertida. Como que eu sei que o jogador é o sujeito? Pela lógica da situação, né? Não vai ser o prêmio recebendo o jogador. Então, o jogador recebeu o prêmio.
Eu vou eliminar qualquer possibilidade de ambiguidade pela lógica da informação. Quem é esse que? Posso trocar esse que pelo o qual? Se eu puder trocar pelo o qual, esse que é um pronome relativo. Então, eu já sei que ele exerce a função sintática do termo que ele substitui. O jogador recebeu o prêmio, o qual fez o gol. Quem é que fez o gol que está recebendo o prêmio? O jogador. Então, tá vendo que este que aqui está vindo no lugar de jogador? Ele vai exercer a função desempenhada pelo termo. Só que não é o jogador, né? Que é o sujeito. Quem que é o sujeito do verbo fazer? Este quezinho que está aqui, que está no lugar de jogador. Mas quem é o sujeito do verbo fazer? Ele, porque é o meu pronome relativo. Lembra que esse pronome relativo aqui pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, ele pode exercer qualquer função sintática. Nessa daqui, o que desempenha o papel de jogador. Mas eu não posso pôr como resposta o jogador. Porque esse jogador aqui, essa palavra que tem aqui nessa frase, jogador, é o sujeito de receber. Qual é a palavra que está, de certa forma, por exemplo, representando o sujeito do verbo fazer? O quezinho que está aqui. Então, a alternativa correta é a letra C também. A gente tem um pronome relativo desempenhando esse papelzinho aqui de sujeito. Tranquilinho até aí? Oitava. Tá vendo que até agora a gente fez várias alternativas, várias questões e todas elas movimentando uma situação diferente da sintaxe. Elas não estão se repetindo, né? São situações diferentes. Agora, olha aqui. 8. Estão ouvindo a minha pequenininha chorar? Ela está indignada lá no quarto. Assinale a alternativa correspondente ao período em que haja um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito mesmo? O termo que vai desempenhar a função de caracterizador do meu sujeito. Então, eu tenho que procurar por um adjetivo ou uma palavra que possa desempenhar esse papel adjetivo. Letra A. Como o povo anda tristonho. Agradou ao chefe um novo funcionário. Ele nos garantiu que viria. No Rio não faltam diversões. O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. Olha agora aqui como é que eu vou eliminando. Ele nos garantiu que viria. Nem tem característica, né? Elimina aqui. No Rio não faltam diversões. Diversões é o sujeito. Olha a concordância do verbo. Quem é que não faltam no Rio? Diversões. Diversões não faltam no Rio. Isso aqui é tudo invertido também, tá vendo? Joga sempre para a ordem direta, que facilita muito a nossa vida. Agradou ao chefe o novo funcionário. O que eu tenho aqui agora? Uma característica. Só que essa característica aqui está organizada de que forma? Vamos botar isso daqui na ordem direta. O novo funcionário agradou ao chefe. Este novo que tem aqui é adjunto adnominal de funcionário. Tá só invertido, tá vendo? Eu não tenho aqui um predicativo do sujeito. Uma organização, por exemplo, responsável pela característica. Ele está funcionando como adjunto adnominal. Como o povo anda tristonho, tira esse como aqui que não está ajudando em nada. Pega só isso aqui. O povo anda tristonho. Esse andar aqui é no sentido de estar. É um verbo de ligação. O povo está tristonho. Isto daqui é predicativo do sujeito. Então, a alternativa correta é a letra A. Na última, o aluno ficou sabendo de sua aprovação, ele ficou sabendo de algo. Então, de sua aprovação é o objeto indireto, também não tem aqui a possibilidade de característica, tá? Então, a alternativa correta, letra A. Sujeito, verbo de ligação, característica do sujeito. Pode perguntar.
Daí, é certo ver o predicativo do sujeito considerando Como? que é que eu tô ouvindo minha voz no fone, tá estranho. Uhum. Professora, tá? Por isso que tá pausando aqui. Vai. Tu não ouviu minha Não, pergunta, né? não ouvi a tua pergunta, amor. Tá tudo. Cortou aqui pra prof. Pode perguntar de novo. Tá. O predicativo. Uhum. É certo ver ele, tipo, para saber se tem predicativo do sujeito quando for uma característica passageira? É isso? Isso. É que assim, ó, aquele esquema da característica passageira que a prof trabalhou para vocês, é para vocês identificarem, por exemplo, quando vem entre vírgulas, lembra quando está deslocado, e quando é um predicativo do objeto. Aí lá no predicativo do objeto, vocês obrigatoriamente vão ter que buscar essa característica passageira ou uma característica que seja, por exemplo, inerente ao termo. Aí vocês vão identificar essa relação por predicativo do sujeito ou adjunto adnominal, predicativo do objeto, aliás, ou adjunto adnominal. Aqui, uma das formas, quando for do sujeito, ele vai vir de duas formas. Ou ele vem entre vírgulas, ou ele vem intermediado pelo verbo de ligação. Então, é uma das formas de vocês observarem isso de forma assim bem correta, mas ela é uma característica passageira quando vem entre vírgulas. Por exemplo, a professora, tá? Aí coloca assim entre vírgulas, ansiosa, chegou à escola. Isso é um predicativo do sujeito, porque tá entre vírgulas, tá vendo? Se eu tiro essa vírgula e digo a professora ansiosa chegou à escola, o ansiosa passa a ser uma característica própria. Então, ele é um adjunto adnominal. Então, grava assim para prof. Para ser predicativo do sujeito, tá? Tem que vir entre vírgulas ou intermediado pelo verbo de ligação. Por exemplo, Pedro estava ansioso. Aí ele também é um predicativo do sujeito. Quando for uma característica do objeto, aí tu faz essa referência de ser uma característica própria ou uma característica momentânea. Sempre que for características momentâneas, são predicativos. Sempre que for uma característica própria, será um adjunto adnominal. Mas tu pode caracterizar com essa condição de não ser uma característica sempre dele, né? Uma característica momentânea. Certinho por aí. Perfeito, entendi. A 9. Cravei os dentes na carne com toda a força que eu tinha. A palavra que tem função morfossintática de. Vocês estão vendo que na alternativa, em todas as alternativas, eu tenho duas respostas, né? Qual é a classificação morfológica e qual é a função sintática desse termo. Então, sempre que ele estiver em frases de sintaxe, vocês vão tentar identificar duas coisas. Ou o fato de ser uma conjunção ou um pronome relativo. Onde couber o isto é conjunção. Onde couber a expressão o qual, a qual, pela qual é um pronome relativo. Então, olha aqui. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força. Isto. Fechou? Ou eu coloco cravei-lhe os dentes na carne com toda a força a qual eu tinha. Qual que vocês acham que encaixa melhor? O a qual ou a expressão isto, substituindo tudo que tem ali? O que vocês colocariam para prof? A qual? Isso aí, meu amor. Isso significa que ele é um pronome relativo. Então, vocês vão eliminar, olha aqui, quais questões, quais alternativas. Elimina esta, elimina essa daqui, e eu vou eliminar essa daqui também. E eu tenho só a possibilidade de ser o A ou o D. Agora, eu tenho que identificar quem ele é, então, na minha segunda oração. Organiza a frase. Cravei os dentes na carne, com toda a força. Eu
tinha. O que que eu tinha? Toda essa relação de força? Ou como é que fica essa oração aqui? Como que eu organizo? O que que vocês acham que dá esse quê? Olha aqui, vou de novo. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força. Ponto. A qual eu tinha. Eu tinha toda a força. Então, este quezinho que está aqui, está no lugar de força como objeto direto do verbo ter. Eu tinha toda essa força. Então, ele é um pronome relativo na função sintática de objeto direto. Entenderam essas do que? Sempre que tiver esse que aqui, vocês vão trocar por o qual. E aí, trocou pelo o qual, observem a referência de função sintática que ele pode ter dentro da minha oração. Tá bom? A número 10, na verdade, ela teria que ser assim, ó. Assinale as alternativas em que a expressão grifada tem função de complemento nominal, porque ela tem duas alternativas como complemento. Tem uma que está sendo proposta pelo gabarito, que é a E, mas a C também é um complemento nominal. Então, eu até fui pesquisar, porque a prof pegou isso aqui de banco de questões. E alguém me mandou, eu não me lembro quem que foi, alguém me mandou perguntando qual era a resposta, se não podia ser a B e a D. E aí a prof disse que não poderiam, mas que a C estava correta também. Então eu fui pesquisar isso daqui em outras possibilidades de site, de informação, e eu achei documentos que eles puseram mesmo, assinale as alternativas. Eu acho que ela foi modificada ao longo do tempo, e aí não perceberam que havia duas possibilidades, mas a prof vai explicar por quê. Então, para que seja complemento nominal, tem que trazer essa ideia de obrigatoriedade. Eu vou completar o sentido de uma palavra de forma essencial. Eu preciso dela. Uma coisa para vocês lembrarem. Complemento nominal só completa o sentido, de palavras, o sentido de palavras que sejam substantivo abstrato, tá vendo? Tem que ser um abstrato, mas ele estará de forma passiva, porque ele é alvo. Ele completa o sentido de adjetivo e de advérbio. Então, ele não se liga a nenhuma outra palavra, nenhuma outra classe gramatical. Então, quando eu digo assim, a curiosidade do homem, curiosidade, Dai, é um substantivo abstrato? É. Só que eu não tenho ideia passiva, porque a curiosidade do homem aqui não é uma referência de quem está sofrendo a ação, muito pelo contrário, é ele quem produz. Então, quando você tiver um substantivo abstrato, cuja palavra pré-posicionada ali, que é o do homem, esteja com essa ideia ativa, ideia de posse, ele é um adjunto adnominal. A B, a cidade de Londres. De Londres está completando a palavra cidade. Cidade não é substantivo abstrato, não é adjetivo, não é advérbio. É um substantivo concreto. Quem é que se liga a substantivos concretos? Adjunto adnominal. O respeito ao próximo é dever de todos. Respeito é substantivo abstrato. Ao próximo agora tem ideia passiva, tá vendo? Ele é alvo, ele vai receber o respeito. E ela é uma forma de complementação obrigatória, porque quem respeita, respeita a alguém. Então, eu preciso disso daqui. Complemento nominal. O coitado do velho mendigava pela cidade. O coitado aqui não traz uma referência de obrigatoriedade do velho, né? O coitado do velho. Na verdade, a organização da frase seria: o velho coitado mendigava pela cidade. Tá vendo que ali é só uma expressão popular de dizer o coitado do velho? Não tem referência de complemento. O receio de errar dificultava o aprendizado. Quem tem receio de alguma coisa.
Esse complemento é obrigatório. Ele é um substantivo abstrato e o de errar é alvo dessa informação, porque o receio disto dificultava, né, o aprendizado das línguas. As duas são obrigatórias, tá? O respeito a alguém e o receio de algo. Esse complemento é um complemento obrigatório, preposicionado, envolvendo substantivos do tipo abstrato. Então, as respostas corretas são as respostas C e E. A 11, já está dando nosso tempinho, né? Eu não sei se vocês têm aula depois. Amanhã, sábado, não sairei de casa. Amanhã eu não sairei de casa. Sábado aqui está fazendo o quê com relação ao amanhã? Trazendo uma informação a mais, explicando esse amanhã. Amanhã é o adjunto adverbial, sábado é um aposto desse adjunto adverbial. O aposto, inclusive, pode substituir o termo que ele referencia. Tanto eu poderia dizer que amanhã eu não sairei de casa, como sábado não sairei de casa. Então, ele é o aposto do amanhã. E vem entre vírgulas, é um aposto ainda do tipo explicativo, né? Vamos ver aqui. A 12. Não se diga que Mário Quintana, e não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética contemporânea. O termo grifado exerce a função de. Aqui, ó, as legítimas exigências, olha o termo preposicionado, tá vendo? Está completando o sentido da palavra insensível, porque eu estou sendo insensível a alguma coisa. Ele completa de forma obrigatória, porque eu preciso entender, né? Se eu só tivesse dito insensível da poética contemporânea, não está fazendo sentido a minha frase. Então, é insensível a alguma coisa. Isso daqui completa o sentido dele. Eu tenho aqui o complemento nominal. Também dá para levar em conta que insensível é um substantivo abstrato e insensível a isto. Ele traz essa ideia passiva, né? Essa informação de alvo, insensível a ela. Então, complemento nominal. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo, e o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Os predicados da oração acima, das orações, se classificam como: primeiro, o sol entra, ponto. Até aqui, ó, verbo intransitivo. E o sol entra como? O sol entra tarde, ok, entra pálido, entra fraco e entra oblíquo. Pálido, fraco e oblíquo são características do sol. Então, olha o que eu tenho aqui. Um verbo de ação, que é o entrar, mais característica dele. Isso dá pra gente um predicado verbo nominal. Verbal, porque o verbo é de ação. Nominal, porque tem característica para esse sujeito. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. E depois o sol brilha um pouquinho pela manhã. O sol brilha, ponto. Ele brilha quanto? Um pouquinho. Ele brilha quando? Pela manhã. Eu só tenho adjuntos adverbiais. Então, esse brilhar aqui é um verbo intransitivo. É um verbo de ação, predicado verbal. Alternativa correta, a letra E. De novo, para ser verbo nominal vai ter o quê? Ação mais característica. Para ser só verbal, vai ter só um verbo de ação. Mas, se eu não me engano, o predicado verbo nominal e verbal nem está ainda na pauta da questão da prova de reavaliação de vocês, tá? Embora eu já tenha aqui, como tem, por exemplo, também essas outras duas questões, mas não está, por exemplo, para vocês estudarem para a prova, tá? Aqui, exemplo de predicado verbo nominal, vou procurar uma frase que tenha verbo de ação mais característica. Então, aqui, ó, Estela se sentou na cama. E a Estela estava como? Assustada. Então, alternativa C. Essa eu vou fazer rapidinho para nem confundir vocês. O professor entrou atrasado. O professor entrou, ponto. E o professor estava atrasado. Então, eu tenho um predicado
verbo nominal. E eu tenho nesse verbo aqui uma relação de que tipo de verbo? Intransitivo, porque o verbo de ligação, na verdade, ele está oculto, né? O professor entrou e o professor estava atrasado. Então, a gente tem aqui a letra D. Depois, só para a gente ir fazendo mais, agora vai ter aqui, ó, bastante predicado verbo nominal também, aqui, né, classificação do verbo, aqui uma oração em que há sujeito inexistente, se perguntar por sujeito inexistente, vocês vão procurar por verbos que sejam fenômenos naturais, o verbo haver no sentido de existir, ou, por exemplo, o verbo ser, estar, fazer e haver com relação a tempo. Aqui não tem nenhum destes, aqui também não, chama-se José também não, eu tenho essas duas. Choveu muito tomate. Chover é um fenômeno natural, só que nessa frase ele está empregado de forma figurada. Então, quem é que choveu? Muito tomate. A oração tem sujeito simples. Agora, é noite, eu tenho o verbo ser aqui, referenciando um tempo, que pode ser cronológico ou essa referência meteorológica. Então, alternativa E. E aí, aqui de novo, o Brasil foi descoberto pelos portugueses é quem descobriu o Brasil. Então, a gente tem aqui a ideia de agente da passiva. Nunca, respondeu ela, banando a cabeça. O termo grifado é nunca. Ela respondeu, abanando a cabeça. Então, a ideia de sujeito. E aí, o resto também é bem tranquilinho para vocês fazerem, né? Predicativo do sujeito, mais uma de verbo nominal que não vai encaixar, né? Nessa prova para vocês ainda. E aí, de qualquer forma, também elas estão gabaritadas. Fica tranquilinho para vocês tirarem alguma dúvida, né? Se houver ainda alguma referência.